Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em diferentes nações conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta formosa cidade de Encarnação, departamento de Itapuã, um belo estado do Paraguai, muito acolhedor, e o mais belo que tem é a sua gente. 14 anos transcorreram desde a ocasião em que estive com vocês. O tempo passou voando. E eu também passei o tempo voando. Assim, estamos aqui de novo para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual leiamos em São Marcos, capítulo 13, versículos 24 ao 32, onde nos diz: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Israel, o relógio de Deus. Esse é o nosso tema para esta ocasião, em que estamos reunidos. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Israel é descendência de Abraão, o pai da fé, que tem as promessas de que a sua descendência herdará a terra. Portanto, em Abraão e sua descendência está refletido o programa divino que Deus realizaria através das diferentes gerações que transcorreriam até a segunda vinda de Cristo e até o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Temos o caso do Gênesis capítulo 15, onde Deus lhe diz a Abraão: versículos 4 até o 7, onde Deus disse a Abraão: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo:
este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe imputou por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti esta terra para herdá-la. Aqui nós podemos ver que Deus fez um pacto com Abraão de que a sua descendência herdará a terra e que serão como as estrelas do céu. Então temos de ir ao Gênesis capítulo 1, onde nos fala da criação e nos mostra as estrelas do céu. Vejamos o que nos diz sobre este tema. Gênesis capítulo 1, versículos 14 ao 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Aqui nós podemos ver que Deus colocou as estrelas do céu como sinal. Sinal para os tempos. Também a lua e o sol. Encontramos que a lua representa Israel sob o pacto antigo, e sob o novo pacto representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o sol representa a Deus, representa Cristo, representa o Messias. Por isso, em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e salvação trará em suas asas. Está falando aí da vinda do Messias como sol de justiça nascendo. E no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, versículos 1 até o 13, diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte e se transfigurou diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, porque Cristo é o sol da justiça. Cristo está representado no sol. Israel, sob o pacto antigo, está representado na lua. E sob o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo está representada na lua. E as estrelas? Quem são? Os crentes no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Descendentes de Abraão pela fé que creem em Deus. No Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nós podemos ver que o sol representa Cristo, a lua representa a igreja do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, e também representa a igreja do Novo Testamento, e as estrelas representam os crentes no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o Novo Pacto. Por isso,
No Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22, encontramos detalhes. y en San Mateo, Em São Mateus, capítulo 2, 2, los magos cuando versículo 2, llegaron a Jerusalén buscando al Mesías, quando os magos chegaram a Jerusalém buscando o Messias que tinha nascido, y a los sacerdotes, disseram ao rei e aos sacerdotes ali: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. ellos eran Eles eram do Oriente. y allá E de lá eles observaram o firmamento, el firmamento, porque sabiam que tudo que Deus Dios va a hacer fará primero lo refleja en el cielo. na terra primeiro reflete no céu. Señal en el cielo, Sempre aparece sinal no céu do que Deus fará na terra. por eso Cristo llama Por la isso, atención Cristo a mirar al cielo, chamou a atenção para se olhar ao céu, porque aí se refletirá o que logo Deus realizará em seu programa na terra com os seres humanos. Encontramos também que hasta Balaam, que até Balaão, que conocía la ciencia del Altísimo, que conhecia a ciência do dijo que de Altíssimo, Jacob se levantaría estrella. disse que de Jacó se levantaria uma estrela. Isso está no livro de Números, capítulo 24, versículo 17. Y esa estrella de Jacob es el Mesías que buscaban los E demás. essa estrela de Jacó é o Messias que os magos procuravam quando chegaram a Jerusalém. Como el Mesías de Vejam como o Messias príncipe está representado na estrela da manhã e também na estrela da tarde. y también E ainda, está representado, o Messias está representando o sol. y los creyentes están representados, E os crentes estão representados em estrelas. y E os los mensageiros de Deus para a igreja para la iglesia del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo também estão representados em estrelas maiores, com más grandes, mais luz, con más luz que le traen el mensaje que trazem a mensagem de Deus aos crentes Cristo en cada etapa em de Jesus la iglesia. Cristo, em cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não podemos ignorar os sinais no céu, de las cuales el mismo dos quais Cristo o dijo, próprio Cristo disse que aconteceriam. acontecerían señales en el sol, Sinais no sol, na lua e nas estrelas. y en la tierra angustia E de na los terra, hombres, angústia dos homens, confundidos a causa de confusos la por causa do de temor las cosas que vendrán. e da expectativa das coisas Porque que los espíritus de los sobrevirão. cielos serán conmovidos, Porquanto as potências do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória. el mismo Jesús. Por eso nos Como o próprio Jesus nos disse. Por isso, dice, cuando ustedes vean disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, echar sus ramos, olhai para cima levantad vuestras cabezas al e cielo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. cerca. ¿Qué es la redención? O que é a redenção da qual falou? A redenção do corpo, da qual, em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 39, 39. São Paulo nos La falou. adopción, A redenção, a adoção física como filhos e filhas de Deus. la O que será a ressurreição dos mortos cuerpos, em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos crentes em Cristo que estejam vivos, esperando a sua vinda nuestra para a nossa redenção física, la adopción, a adoção dos filhos e filhas de Deus, a nossa transformação, la a glorificación. glorificação. Tan- Tão simples assim, Por tanto, de modo que, vendo que Deus diz, por meio de Jesus, que a figueira reverdecerá, que miremos la higuera y todos los árboles, para olharmos a figueira e para todas as árvores, Israel una señal de Dios é um sinal de Deus para estar despiertos para en este estarmos tiempo final. despertos neste tempo final. Y está marcando É o relógio de Deus e está marcando a hora, o tempo em que o Messias tem de aparecer na terra, 2000 años atrás. como sucedeu há 2000 anos Por atrás. tanto,
Assim temos que estar preparados, conscientes de que Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, como segue dizendo aqui em São Mateus, no capítulo 24, versículos 30 ao 39. E em São Marcos, no capítulo 13, o que já lemos, versículos 24 ao 37. E Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, com os quais Deus tratará neste tempo final. E enviará os seus anjos são as duas oliveiras de Zacarias, capítulo 4, versículos 1 a 14. E Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 a 14. Os quais são os ministérios de Moisés e Elias para o tempo final. Por isso, no Monte da Transfiguração, onde Cristo levou os seus discípulos, havendo-lhes dito de antemão que o Filho do Homem viria. Vejamos como ele disse, para assim entendermos melhor. Isso do Monte da Transfiguração. Capítulo 16. No capítulo 16 de São Mateus, versículos 26 ao 28 diz: Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, que dará o homem em recompensa da sua alma? Recordem que, quando Cristo fala da salvação ou da perdição, fala diretamente à alma da pessoa, porque o ser humano é alma vivente. Alma vivente vivendo dentro de um espírito, um corpo espiritual. E também num corpo físico. Ao sermos nascidos nesta terra, recebemos o corpo físico para cumprirmos o nosso tempo de prova aqui na terra. E logo em seguida tudo transcende a outra dimensão. Portanto, a alma é o que realmente a pessoa é. Alma vivente. O espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. E o corpo físico, pois, é desta dimensão. Continua dizendo aqui, nos versículos 27 e 28 de São Mateus 16. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Cristo mostrou que pessoas crentes em Cristo ficarão vivas na terra para o tempo da sua vinda, que verão a sua vinda e, consequentemente, Ele estará no meio delas. Outras pessoas já partiram e estão no paraíso, na sexta dimensão, olhando tudo que ocorre aqui na terra. E seguramente, as que pensavam aqui na terra, ao terem dificuldades, e diziam, quero ir, quero partir, agora quando olham para cá dizem, gostaria de estar lá, mas agora nos correspondeu estar aqui na terra para termos nossas cabeças levantadas ao céu, às coisas de Deus, ao reino de Deus, esperando a sua vinda e, consequentemente, as bênçãos da sua vinda, que são a glorificação, a transformação dos nossos corpos, vindo no seu reino. Nós fomos trasladados do reino das trevas ao reino de Cristo. A igreja está no reino de Cristo, na etapa espiritual.
E é a sua igreja que ele virá neste tempo final. E virá com seus anjos. No capítulo 17, versículos 1 ao 3 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui Cristo estava mostrando nessa visão o que lhes prometera, que veriam a sua vinda com seus anjos. A sua vinda à sua igreja, na sua segunda vinda, prometida para todos os crentes em Cristo, para a sua adoção, a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados, jovens para toda a eternidade, e a transformação dos que estiverem vivos, para obterem corpos glorificados e viverem eternamente com Cristo no seu reino, e irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Por que aparecem aqui as duas oliveiras? Moisés e Elias são as duas oliveiras. Moisés foi profeta para Israel. Elias foi profeta para Israel e também para os gentios. Essas são as duas testemunhas, as duas oliveiras do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14, e de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14. São os anjos com os quais ele vem na sua segunda vinda. Recordem que anjo significa mensageiro. São os ministérios de Moisés e Elias que se repetirão no tempo final. E Cristo virá com seus anjos para realizar a colheita, para chamar e ajuntar os escolhidos do povo hebreu, que serão 144 mil, 12 mil de cada tribo. E também chama e ajunta aos escolhidos da sua igreja neste tempo final. Portanto, estejamos em expectativa, porque algo grande se realizará no programa divino e nós o veremos com nossos próprios olhos. Veremos Cristo cumprindo o que ele mostrou no Monte da Transfiguração, mostrando que ele prometeu que o Filho do Homem viria em seu reino, com poder e grande glória, e que viria com seus anjos para chamar e ajuntar os escolhidos de Deus. Levantemos as nossas cabeças para o céu, porque o relógio de Deus está marcando a hora para chamar e ajuntar os seus escolhidos, tanto do povo hebreu como do cristianismo. Se houver aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesta ocasião e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino. Isso é o mais importante, estarmos preparados para a vinda do Filho do Homem, porque quando ele cumpra plenamente a sua vinda, já não haverá tempo para preparar-se. Esse é o tempo para a nossa transformação. Para os que estarão preparados, esperando a vinda do Messias, a vinda de Cristo com seus anjos neste tempo final. O relógio de Deus está marcando que é a hora. Estamos na hora para que Cristo, de um momento a outro, venha com seus anjos e cumpra o seu programa do chamado aos escolhidos, do recolhimento, da colheita, e nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Podem passar aqui na frente, estaremos orando por todas as pessoas que estarão chegando aos pés de Cristo aqui e em outras nações. As pessoas que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo nessa ocasião. E as crianças também podem chegar aos pés de Cristo, nosso Salvador.
Temos que assegurar o nosso futuro eterno. Nesta terra não há futuro para pessoa alguma. O único futuro está em Cristo. Cristo é o nosso futuro. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o Rei vindouro, que governará o planeta Terra, desde Jerusalém, do trono de Davi, que será restaurado. E o reino de Davi será restaurado. E então haverá paz. E, consequentemente, felicidade na família humana. A paz verdadeira virá no reino do Messias. Mas, enquanto isso, a paz temporária também é boa. Até que chegue a paz verdadeira e permanente, queremos também ter a paz temporária. Que nossas famílias, nossas cidades, nossos povos vivam em paz, amando uns aos outros e trabalhando pelo progresso de todo o país. Viver em paz é o mais agradável que alguém possa viver. E assim faz feliz não somente aos adultos maiores de idade, mas também as crianças. Queremos ver nossas crianças felizes, vivendo em paz em cada país. Estamos no tempo do amor divino. Num tempo de manifestação do amor divino a favor da família humana, porque Deus ama ao ser humano. Da criação, o ser humano é o único que Deus fez, à sua imagem e semelhança. Vamos orar pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo aqui e em outras nações que estão conectadas com esta transmissão, para o qual podem ficar em pé todos nas diferentes nações, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, com nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti com todas estas pessoas que estão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que Tu as recebas em Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem repetir comigo essa oração que estaremos fazendo por vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda e creio no Teu nome como o único nome dado aos homens debaixo do céu, em que nós podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Portanto, Tu és meu Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas um novo nascimento em mim.
Eu creio no teu nome. Creio em ti com toda a minha alma. E eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora? Você me dirá, eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E me perguntará, quando podem me batizar? Recorde que o batismo na água é simbólico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo Cristo foi batizado por João Batista. E se Cristo teve de ser batizado, nós, muito mais, temos a necessidade de sermos batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. É porque no batismo na água nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Tão simples assim. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida no reino de Cristo, nosso Salvador. Assim, tão simples é a simbologia do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos vocês podem ser batizados no dia, lugar e no tempo em que o ministro lhes indique, logo depois que ele passe e tome aqui a sua parte correspondente. Depois que eu lhe passe essa parte, ele lhes explicará quando e onde todos podem ser batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Israel, o relógio de Deus. É hora de que todos aqueles que serão transformados estejam no aprisco do Senhor, estejam batizados e tenham neles o Espírito de Deus. Deixo com vocês aqui o ministro correspondente para que lhes mostre como fazer e quando para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que todos passem uma boa noite. Muito obrigado.